Olá pessoal, tudo bem? Trazer um pouco para vocês aqui do resumo da semana que passou. Bora lá? Primeiro ponto, essa semana aí, show de horrores, né? No Ibovespa. Efetivamente batemos um recorde, mas não tão positivo. 13 quedas consecutivas aí acumulou. E foi um recorde porque desde que a bolsa foi criada, né, Ibovespa em 1968, nunca havia se ocorrido esse tipo de situação. A queda que ocorreu aí não foi grandes quedas, né? Se acumulou aí na faixa de 6% de queda, mas que foi motivado por diversos fatores que a gente vai comentar. O segundo ponto foi a Petrobras, então, neste momento, colocou, então, fez um ajuste no preço da gasolina e do diesel, né? E tivemos apagão no Brasil aí, né? Todo mundo ficou aí um tempo sem energia, alguns mais, outros menos, mas aconteceu e foi um fato importante aí também. O Banco Central americano anunciou aí, né, medidas mais duras para conter a inflação, o que remete que na próxima reunião, então, do Fed, os juros tendem a aumentar, então, para conter a inflação lá, o que afeta todas as bolsas de certa forma. E outro ponto, não menos importante, Elon Musk, né, relatou aí no X, antigo Twitter, a venda aí de alguns milhares de dólares em Bitcoin. Fechou? Bora lá? Primeiro um ponto importante, então, 13 quedas consecutivas. Esse foi o ponto, né? O Ibovespa engatou aí só quedas ao longo do início deste mês de agosto, então agosto já começou pesado. Não se acumulou um volume, uma taxa muito grande de quedas, em torno aí de 6%, mas nós não, né, tivemos agora na sexta-feira um dia positivo, mas até o início do agostão aí só tivemos queda. Outro ponto importante foi a saída aqui de recurso da Bolsa Brasileira, em torno de 8 bilhões de reais aí, os gringos tiraram aqui do Brasil, e isso impulsionou um pouco dessa queda, né? O que demonstrou isso. 4 pontos que eu trago para vocês aí que impactaram nossa bolsa e que possivelmente movimentaram essas quedas aí. Fraqueza na economia chinesa, os dados e indicadores que vieram da China não vieram bons, então isso foi um dos motivadores. Expectativas de mais juros nos Estados Unidos, então se o juros sobe, a bolsa cai, e principalmente quando é lá fora, isso impacta muito para nós. Apesar de a nossa taxa de juros ter pela primeira vez caído, a bolsa ainda acumulou 13 quedas, né? E outro ponto importante, né, as dúvidas sobre o cenário interno. O arcabouço fiscal aí sofreu uma repercussão, ele não andou, tá de lado, né, efetivamente o tema. Receio político com a Petrobras, apesar de ter elevado o preço dos combustíveis aí, da gasolina e do diesel, ainda assim não equivale à paridade em dólar, né, comparado ao mercado internacional. E por causa do apagão ocorreu também, né, um murmurinho aí sobre potencial privatização da Eletrobras novamente por causa desse acontecimento. E isso justifica um pouco o apetite do estrangeiro em estar na nossa bolsa aqui e por isso então essa saída aí para fora. Segundo ponto, né, e com isso impactou também o dólar, fechou em 4,97 aí, justifica um pouco dessa movimentação cambial. Segundo ponto, crise na China. A China tá complicada, né? Porque os indicadores que ela trouxe aí nessa semana não foi nada positivo. E outro ponto também, né? As instituições aí que fazem as suas projeções já visualizaram uma baixa aí na projeção do PIB da China. O Morgan Stanley, por exemplo, de 5 para 4,7. Parece pouco, mas para um PIB do tamanho da China é muito relevante. Outro ponto também é que o governo chinês cortou a taxa de juro básica para movimentar a economia deles, mas houveram outras situações aí, né, que acarretou um pouco disso. Um exemplo foi a Counterguard, que foi uma semelhante à Evergrande, né, é um fundo aí que trabalha muito com o mercado imobiliário, que sofreu bastante queda aí, né? E o governo chinês injetou dinheiro nessa para manter ela com as pernas legais. A Evergreen, que é a segunda maior imobiliária da China lá, já decretou crise e aí pediu recuperação judicial nos Estados Unidos em torno de 340 bilhões de dólares aí que eles não sabem como vão pagar.
Os dados de emprego dos jovens chineses também o governo não publicou e ele não especificou por que não fez essa publicação e aí deu um burburinho de certa forma. Terceiro ponto, Petrobras, né? Reajustou combustíveis. O preço da gasolina, do diesel, da gasolina subiu 16%, do diesel subiu 25%, teve um ajuste aí, não se equiparou, né, à paridade internacional, mas já houve um ajuste e isso já gerou uma certa discussão internamente. Em audiência com o Senado, o presidente então da Petrobras, o senhor Jean Prats, e fez um mencionado aí da gente ficar visualizando se os preços dos combustíveis estão acima de 6, né? É muito uma espécie de fiscal do Sarney, por exemplo. Mas isso aí repercutiu de certa forma andando de lado, inclusive impactando nossa bolsa. E na próxima semana o que nós temos, né? Nós temos aí um simpósio em Jackson Hole que reúne aí um grande grupo do mercado financeiro globais, principais, os líderes banqueiros aí do todo mundo, e se espera também um posicionamento do presidente do Fed, Jerome Powell, né, falando um pouco mais sobre o que ele prevê para as próximas reuniões, já dando um spoiler, né. Há também a reunião dos BRICS aqui no Brasil, é Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, entre outros aí também, que vai impactar um pouquinho e movimentar o mercado, além das prévias dos indicadores econômicos que sairão também nesta próxima semana. E aí, o que achou deste conteúdo? Gostou? Curte, compartilhe e comente aqui embaixo se essa semana foi turbulenta para sua carteira também.